pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Eu sou o Leonardo da Liberty e hoje a gente vai estar explicando um pouco sobre o que é análise de preço. Para que eu uso isso, Léo? Para que eu uso análise de preço? Então vamos lá. Basicamente, a análise de preço serve para você saber para que lado que os grandes players estão se movimentando. Que nem, cara, como você já deve saber, como nós já sabemos, é o que o que movimenta o mercado é os grandes players, meu amigo. Não é você que está operando aí com uma banquinha de 10 mil reais, entendeu? Não é. É bancos, é empresas, é isso que é os grandes players. É eles que entram com os lotes pesados, que fazem essas velas assim, ó, que a gente vê aqui, ó. Então, basicamente é isso. A análise de preço serve para você poder saber o que os grandes players estão fazendo. Ó, os grandes players estão entrando na compra. Ó, os grandes players estão saindo da compra. Ó, agora os grandes players estão entrando na venda. Ó, agora os grandes players estão saindo da venda. E como que você consegue fazer essa análise? Basicamente é o que? Cada candle desse, cada vela ou cada candlestick aí, do jeito que você quiser falar aí, ele tem uma história por trás. Que nem você pegar esse aqui, ó, ele tem aqui, ó, abertura lá em cima, ó, primeira palavra, abertura 107.980. A máxima, qual foi a máxima que o preço chegou? 108.095. E qual que foi a mínima? A mínima foi 107.545. E o fechamento, como que ela fechou? No 107.575. Quanto que ela abriu? 107.980. Então, basicamente, olhando assim a olho nu, a gente põe aí que a gente teve uma desvalorização no preço, olhando a olho nu, tá? De 107.980 foi a abertura, ele fechou no 107.575. Então, de 980 para 595, a gente tem aproximadamente aí, vamos ver, quantos que é? 545, mais ou menos uns 450, 430 aí, mais ou menos. Então a gente teve olhando para esse candle de venda, a gente teve uma desvalorização aqui. A gente teve uma desvalorização de 450 pontos. Então a gente vê o quê? Que a força vendedora nesse candle aqui, que predominou, foi a vendedora. Porque ele abriu a um preço X e fechou a um preço abaixo desse valor. Então você já tem a primeira análise de preço. O que é análise de preço? É você saber o que cada candle desse está te mostrando. Porque cada candle desse, cada vela dessa é um preço. É isso aqui que é o preço. Isso aqui é o preço. Esse aqui é a barra de preço. Aqui você vê o valor que ela tá. Então quer dizer, todos os gráficos vai ter essa barra de preço, que é onde o preço está atualmente, tá? Então a gente sabe que o candle vendedor foi maior que esse candle comprador e que esse candle comprador. Então a gente tira por base o quê? Que a força vendedora está sendo maior. O porquê, Léo, que você sabe que a força vendedora está sendo maior? Porque olha a grossura, olha o tamanho desse candle, vamos pôr aí 800 pontos de corpo inteiro, não é de vela não é pegando vela não, corpo inteiro, de força que a gente fala. 874. E olha o preço desse aqui. De corpo, não de vela. Corpo, eu falo corpo. 538. Então, cara, qual que é a força que tá, qual que é o preço que está predominando aqui? É o de venda. É venda, cara. Os grandes players tá começando a entrar na venda aqui. Eles estão querendo empurrar o mercado para baixo. Então, pessoal, a gente tem que ter essa noção de análise de preço. É saber o que? Analisar o candle, saber a história que ele está nos contando. Ó, eu abri em 107.445. Ó, fechei em 106.570.
Ó, tive uma desvalorização de quase 1.000 pontos aí, tá? Então, ó, os grandes players estão entrando na venda, porque olha a grossura desse candle, olha a grossura desse verdinho, olha a grossura desse verdinho. Então, pessoal, basicamente a leitura de preço é essa. É você saber em que momento do mercado que você se encontra, se está com o preço alto, se está com o preço baixo ou se está no preço lateralizado. E a partir daí você começar a tirar as suas análises. Então, análise de preço nada mais é que o que? O preço que está predominando nos candle. Qual que é o preço que está predominando aqui? Venda. Então, eu vou trabalhar venda. Por quê? Uma que eu estou embaixo da média de 200, outra eu estou próximo da média de 50. Então, quer dizer, tudo indica aqui que ele vai vir dar uma retração e depois romper essa mínima. Por quê? Porque o preço vai vir querer chegar próximo mais da média de 50 para depois retrair. Tudo isso graças ao que eu estou vendo? Graças a esse candle aqui, a esse preço aqui. Entendeu? De uma variação de 885 pontos. Então a gente viu que aqui começou a predominar a venda. Os vendedores estão mais satisfatórios, estão mais confiantes. Os compradores perdeu aqui, porque olha aqui, o preço abriu aqui, chegou até aqui em cima, fechou aqui embaixo. Então o preço de fechamento é esse corpo grosso, esse corpo maior. O preço que chegou é esse, mas não conta. Esse preço não conta. O que vai contar é o preço de fechamento. Então, a análise de preço é essa, pessoal. É você chegar no mercado, saber em que posição que você está do mercado, se é numa alta, numa lateralização ou numa venda. Saber quais são os candles que estão predominando, o que os grandes players estão fazendo, que você vai conseguir ver isso através da leitura de preço, que é a leitura de candle aí, que eu estou te falando. E aí sim você vai juntar com outras suas análises, juntar com outras estratégias e assim traçar a sua compra ou sua venda. Beleza, pessoal? Então basicamente essa foi a aula de leitura de preço. É você saber se encontrar onde que o preço está, saber fazer a leitura da vela. Velas com corpos maiores indicam que aquela força está predominando no momento da operação, mas não é certeza. É que está predominando no momento. Aí, para você traçar uma análise, tem que vir aqui num tempo maior aqui e ver o que está acontecendo. Ó, aqui no tempo maior continuou uma força vendedora bem maior do que as compradoras. Ó o tamanho desse candle comprador. 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 Olha o tamanho desse candle vendedor, pessoal. Ele engolfou quase tudo isso aqui. Então, quer dizer, força de preço vendedor predominando no momento da operação. Beleza, pessoal? Porque basicamente o que a gente é um peixinho no meio de vários tubarões. Então a leitura de preço serve para quê? Para você ver como é que o mercado está caminhando, como é que os grandes players estão caminhando e poder surfar essa onda com eles e tirar a sua gordurinha do dia. Beleza, pessoal? Então a análise de preço é essa. Basicamente, falando bem resumidamente, para ficar um vídeo curto aí, que caso que alguém queira se aproximar, se aprofundar mais, deixa uma mensagem aqui no comentário, deixa uma mensagem aqui no Discord, no direct, quer dizer. E vamos pra cima, pessoal. Valeu, tenha uma ótima semana para todo mundo aí. E tamo junto, é só o começo. Fui!